Risadas preenchem o ar, acompanhadas por raios que estalam pelo céu. Um homem enlouquecido está de pé, vestindo um jaleco sujo, o Dr. Viktor Lazarevich, cuja licença para praticar medicina e reanimação, movida a tempestades, já foi revogada há muito tempo. O cientista louco está rodeado por recipientes borbulhantes, beckers e frascos transbordando de produtos químicos fumegantes espalhados pela sala. Ele verifica seu relógio rachado. Está quase na hora. Ele cruza a sala rapidamente entre macas cobertas por lençóis. Abaixo estão seus espécimes, feitos conforme suas especificações e exemplificando por que as comunidades médica e científica buscaram excomungar o Dr. Lazarevich. O cientista observa as bobinas de Tesla que ele prendeu no telhado através de uma clarabóia aberta que deixa entrar o vento uivante e gelado de outubro e faz a chuva de fora cair lá dentro. Seu laboratório improvisado já está uma bagunça. Ele não se importa. Ele olha o relógio e alcança a alavanca na parede, prendendo a respiração e aguardando o momento certo. A qualquer momento ele pensa, com o coração batendo forte no peito. Ele olha para suas criações cobertas, quase com afeto. Ele trabalhou incansavelmente para criar todas elas e, em breve, o poder da tempestade vai percorrer suas veias e obrigá-las a se levantar. Algumas estavam visíveis debaixo dos lençóis, um braço remendado feito de dedos, uma palma, um antebraço e um bíceps, todos retirados de cadáveres diferentes e reaproveitados. Outra está deitada perfeitamente imóvel na laje, com os braços cruzados sobre o peito. Uma delas tem a mão escamosa e com membranas saindo debaixo do lençol. Elas e todas as outras estavam conectadas à bobina, posicionada no telhado acima. O relógio do cientista maluco apita. É hora! Ele puxa a alavanca exatamente quando um raio atravessa o ar, atingindo a bobina no telhado. Uma chuva de faíscas cai do teto e as faíscas se espalham pelos lençóis finos sobre as macas, queimando buracos em alguns. A eletricidade passa pelos cabos e entra nos corpos. Gradualmente, eles começam a despertar, recebidos pelo som de mais risadas maníacas e gritos triunfantes do Dr. Lazarevich. Eles estão vivos. Antes de se tornar o local de uma antologia anual de horrores anômalos, o SCP-6531 havia sido anteriormente o centro de fabricação da Lazarevich Wearables. Investigações sobre essa empresa pela Fundação SCP renderam poucas informações úteis. A única informação sobre a Lazarevich Wearables era que foi uma pequena distribuidora de roupas, especializada em fantasias, máscaras de Halloween, streetwear e roupas do dia a dia com temática de terror. Restam poucos registros comerciais da Lazarevich Wearables. Após declarar falência em dezembro de 1996, qualquer informação sobre a empresa, suas operações e distribuidores parece ter sido completamente e misteriosamente apagada. Ainda buscam localizar e entrevistar ex-funcionários da empresa de fantasias para saber se sabiam de alguma ligação entre a Lazarevich Wearables e grupos de interesse anômalos conhecidos. Também não há registros de funcionários que possam ter trabalhado no centro de fabricação. Nenhuma loja de fantasias, seja local ou grande rede, relatou vender fantasias ou roupas feitas pela Lazarevich Wearables, nem como itens sazonais, nem ao longo do ano. A única coisa que a fundação conseguiu apurar é que a Lazarevich Wearables entrou em falência aproximadamente 10 meses antes do primeiro incidente anômalo registrado no local. Mesmo assim, esse conhecimento pouco explica por que essas incursões ocorrem todo ano, mais ou menos no mesmo horário, no mesmo dia, 31 de outubro, Halloween. Pesquisadores da Fundação acreditam que as incursões anômalas começaram após a falência da Lazarevich Wearables, possivelmente como tentativa dos donos de manter o legado da empresa. Explicações alternativas incluem fantasias de Halloween da empresa sendo possuídas ou assombradas, servindo de recipiente para entidades demoníacas, espíritos de mortos ou forças sobrenaturais. Tudo o que a Fundação sabe com certeza é que após o pôr do sol, todo dia 31 de outubro, desde 1997, o SCP-6531 tem sido o local de um incidente anômalo envolvendo múltiplas entidades designadas como SCP-6531-1. Essas entidades variam bastante em habilidades e aparência, mas parecem limitadas a se parecer apenas com fantasias de Halloween já criadas e vendidas pela Lazarevich Wearables.
Em um ano, eles podem aparecer como vampiros. No ano seguinte, pode surgir um grupo de zumbis saindo do SCP-6531. Lobisomens, fantasmas e várias ocorrências da representação típica do monstro de Frankenstein também já foram documentadas. Das poucas informações sobre a Lazarevich Wearables recuperadas pela Fundação, eles obtiveram um catálogo completo do inventário da empresa de fantasias para preparar melhor contramedidas de enfrentamento e procedimentos de contenção para as manifestações anuais. Todos os incidentes registrados e detalhes das contramedidas eficazes estão disponíveis mediante solicitação para todo o pessoal da Fundação designado ao SCP-6531. O grupo de entidades SCP-65311, que se manifesta no Halloween, pode totalizar no máximo 100 criaturas de fantasia idênticas. Eles nunca surgirão após a meia-noite e desaparecerão assim que amanhecer em 1º de novembro. Ainda não se sabe se isso ocorre por aversão à luz do sol ou por outro fator anômalo que temporariamente liga sua existência à noite de Halloween. Essas aparições podem ocorrer a qualquer momento entre o pôr do sol e o nascer do sol por qualquer uma das 3 entradas do SCP-6531. Não há outra limitação conhecida para o número de aparições em cada Halloween. Alguns anos se passaram com apenas um único grupo de entidades SCP-6531 se manifestando. Em anos anteriores, foi bem mais difícil para a equipe local responsável pela contenção. Desde que soube do SCP-6531, a Fundação SCP adotou procedimentos regionais padrão para conter e garantir a segurança do centro de manufatura anômalo e arredores. Civis não podem entrar na antiga instalação da Lazarevich Wearables e, se encontrados próximos, são afastados ou recebem amnésticos. Até o momento, ninguém se apresentou com informações relevantes sobre a empresa. Caso algum civil se apresente alegando ter algum conhecimento prévio sobre a Lazarevich Wearables, então, eles devem ser detidos e interrogados por agentes da Fundação no local no SCP-6531. Todo Halloween, a Força-Tarefa Móvel Theta-13, também conhecida pelo codinome de Anfitriões do Horror, é encarregada de responder aos eventos anuais de manifestação. Esses operativos, e somente eles, têm permissão para neutralizar as instâncias do SCP-6531 de acordo com as contramedidas eficazes que a Fundação desenvolveu para cada tipo diferente de criatura fantasiada que pode aparecer. Atualmente não há como prever qual das fantasias da Lazarevich Wearables surgirá antes da manifestação, por isso os anfitriões do horror devem se preparar para qualquer eventualidade antes do Halloween. As possíveis contramedidas envolvem o uso de luzes ultravioleta para eliminar vampiros, granadas de pulso eletromagnético para desativar robôs e artefatos explosivos para instâncias de SCP-65311 mortos-vivos. Em 31 de outubro de 2021, o agente da MTF-813, John Plummer, se apresentou para sua primeira missão no posto da Força-Tarefa responsável pela contenção do SCP-6531. Por segurança, o restante do pessoal da Fundação foi evacuado. Nos outros 364 dias do ano, eles normalmente estavam envolvidos na pesquisa do edifício anômalo, tentando examinar as propriedades exatas do antigo centro de fabricação da Lazarevich Wearables e esperando determinar a causa real das manifestações anuais. Mas no Halloween, todos, exceto os anfitriões do Horror 1, 2 e 3, recebiam o presente de uma noite de folga. Às 7h15, os 3 membros da FTM ADA-813 se apresentaram para mais uma checagem com o comando da Fundação SCP antes das inevitáveis incursões anômalas da noite. Junto ao operador Plumber, novo recruta, estavam também os apresentadores Alfred Snagrod e Wesley Timid, designados como apresentadores 1 e 2, respectivamente. Todos fizeram checagens de rádio com o controle da Fundação, enquanto o apresentador 1 vigiava a entrada norte da SCP-6531. Perto dali, o apresentador 2 fez check-in na entrada oeste e o apresentador 3, com visão para a entrada leste, também fez o check-in. O controle emitiu mais um lembrete ao trio, instruindo-os a relatar cada surgimento da SCP-65311 e confirmar um método de contenção para cada um antes de implantar as contramedidas. O apresentador 2, Wesley Timid, recebeu seu colega dos anfitriões do horror avisando ao recém-recrutado Plumber que ele podia contar com seus companheiros de equipe e que deveria chamar pelo rádio se precisasse de qualquer coisa. Segundo ele, a primeira noite tentando conter a manifestação podia ser um pouco assustadora.
O anfitrião Plumber agradeceu ao novo colega pela acolhida. Timid explicou que estava apenas retribuindo o favor que Willard Baller fez a ele e Snagrod quando ingressaram como anfitriões do horror. Baller foi designado para a SCP-6531 até sair da fundação, quando o anfitrião Plumber assumiu seu lugar. Quando Plumber perguntou sobre seu predecessor e por que ele não fazia mais parte da MTF ADA 813, Snagrod interveio antes que Timid respondesse, ordenando que os outros apresentadores ficassem em silêncio no rádio e atentos. Em menos de 20 minutos, o anfitrião Plumber testemunhou a primeira aparição registrada da noite na entrada leste. Ele observou um grupo de mortos-vivos saindo cambaleando do SCP-6531 em um número de cerca de 100. Assustado com o aparecimento repentino de tantos zumbis, o novo recruta do apresentador de terror imediatamente começou a preparar contramedidas explosivas, preparando um lançador de granadas rotativo para reduzir a horda que se aproximava. O apresentador Snagrod ordenou pelo rádio que o apresentador Plumber suspendesse a ação imediatamente. O pátio além da entrada leste já havia sido preparado para o surgimento com a instalação de minas terrestres, algo que Plumber pôde testemunhar em primeira mão quando alguns dos mortos-vivos decrépitos pisaram com seus pés podres no lugar errado. Explosões rápidas iluminaram o pátio mais que qualquer decoração de Halloween, espalhando pedaços de zumbis por todos os lados enquanto eram destruídos quase instantaneamente. Plumber avisou pelo rádio ao controle que o primeiro surgimento da noite foi resolvida, mas deixou uma grande bagunça. Mais 20 minutos se passaram antes do próximo surgimento de novas instâncias do SCP-65311. Desta vez, o anfitrião Snagrod, na entrada norte do centro de manufatura, viu 3 figuras usando trajes históricos. Ficou claro que eram vampiros europeus, então Snagrod tinha só alguns momentos para agir. Dadas as habilidades deles de se transformarem em morcegos ou viajarem em velocidades quase imperceptíveis ao olho humano, se esses vampiros não fossem neutralizados rapidamente, ficariam livres para causar estragos, sem dúvida atacando civis e drenando seu sangue. Felizmente, o anfitrião Snagrod já tinha a experiência prévia com manifestações como essa e já tinha a contramedida preparada. Alpisté. Após confirmar o plano com o controle da fundação, o agente da FTM recebeu ordem e lançou sacos de alpiste no vampiro, espalhando-as por todos os lados. Para a grande confusão do anfitrião Plumber, isso fez os 3 vampiros pararem imediatamente, fixando-se nas sementes espalhadas à frente. Mas eles ficaram presos tempo suficiente para o anfitrião Snagrod acionar luzes ultravioleta. Quando as lâmpadas acenderam, os vampiros gritaram palavrões em romeno antes de explodirem, emitindo suaves estalos ao serem incinerados. Confuso com a estratégia, Plumber perguntou para que servia a Alpiste. Snagrod, mais aberto ao compartilhar táticas de contenção, explicou que a mitologia europeia descreve os vampiros com uma forma de arritmomania. Isso geralmente é uma expressão de transtorno obsessivo-compulsivo, em que os indivíduos sentem uma forte compulsão de contar suas ações ou qualquer objeto ao seu redor. Com Alpiste, Snagrod usou a compulsão de contar para forçar os vampiros a permanecerem parados contando cada semente. 8h13, pouco menos de 20 minutos após o incidente anterior, outro surgimento começou. Desta vez, aproximadamente 2 dúzias de esqueletos começaram a sair pela entrada leste, alguns deles armados com espadas e machados. Novamente, o anfitrião Plumber se preparou para enfrentar os mortos-vivos. Mas antes que ele pudesse agir, Snagrod interveio mais uma vez, dizendo para ele recuar. Ao ouvir isso, Plumber entendeu o motivo. No momento em que o exército de esqueletos avançando ultrapassou o limite do SCP-6531, todos eles desmoronaram. O apresentador Timid interveio e apontou que essas criaturas ossudas não tinham músculos, tendões ou qualquer outro material corporal que mantém os ossos juntos, o que significava que não havia nada que os anfitriões do horror pudessem fazer além de deixá-los se desmontar. Plumber notou que os crânios espalhados pelo pátio vibravam, com os dentes batendo. Timid o tranquilizou, dizendo que eles ficariam quietos em meia hora, embora isso não tornasse a situação menos perturbadora. 11 minutos depois, Timid presenciou de seu posto a primeira aparição da noite. Pela entrada oeste, 3 robôs avançavam lentamente para o campo de visão, armados com pesados armamentos futuristas. Snagrod perguntou se eles estavam usando algum tipo de escudo visível, mas Timid respondeu dizendo que pareciam ser robôs retrô, do tipo antigo.
Ele informou ao controle que preparava uma granada eletromagnética para eliminar os 3 autômatos anômalos, mas parou, dizendo querer tentar outra alternativa. Ele saltou na frente dos 3 robôs e gritou para eles: "Esta afirmação é uma mentira." Os robôs atiraram de imediato, e o controle pediu a Timid que relatasse sua situação. Os 3 robôs erraram totalmente. Ele sabia que, sendo modelos antigos, seus disparos não tinham sistema de orientação. O lugar mais seguro para ele era bem na frente das armas deles. Pelo rádio, Snagrod incentivou Timid, dizendo que tentar criar um paradoxo lógico para confundir os robôs era inútil, e instruiu-o a apenas armar e lançar a granada EMP. Rindo, claramente sem levar isso muito a sério, Timid tentou novamente e fez aos robôs a pergunta confusa: o conjunto de todos os conjuntos que não contém a si mesmos contém a si mesmo? Sem esperar para ver como as 3 máquinas reagiriam, o apresentador Snagrod invocou o que ele chamou de cláusula Baller. Apesar de protestar que os robôs provavelmente não o acertariam, Timid acabou fazendo o que foi instruído e lançou a granada, desativando instantaneamente todas as 3 instâncias robóticas do SCP-65311. Plumber interrompeu para perguntar sobre a cláusula mencionada, e Snagrod explicou. Como os apresentadores de terror já estavam há tempos designados ao SCP-6531, recebiam grande liberdade do controle da Fundação para lidar com emergências das criaturas fantasiadas. Se algum dos 3 sentisse que outro membro estava sendo imprudente e ameaçando a missão ou a segurança, poderia invocar. A cláusula Baller, que Plumber logo notou, parecia ter sido batizada em homenagem ao seu antecessor aposentado, Willard Baller. O próximo surgimento só ocorreu pouco mais de 1 hora depois, às 9h29. Mais uma vez, Plumber estava diante de um grupo de instâncias, SCP-65311, todas elas humanoides escamosos com nadadeiras. Mais uma vez, ele estava pronto para agir, mas foi instruído a esperar, enquanto tímido dizia que o anfitrião Plumber parecia ter sorte de principiante. Quando as criaturas meio-peixe saíram do prédio, caíram e começaram a se debater no chão, ficando inofensivas por asfixia, pois nenhuma estava debaixo d'água. Plumber ainda se incomodava em ver os corpos humanoides de peixe morrendo lentamente. Comparado aos crânios, isso parecia ser muito pior. Passou-se 1h30 até Plumber presenciar seu próximo surgimento, envolvendo 6 pessoas armadas com facas, machados e motosserras. De acordo com Snagrod, esses eram slashers e podiam ser enfrentados usando munição padrão. Porém, quando Plumber atirou, os 6 slashers continuaram avançando. Timid disse que provavelmente eram slashers de continuação, o que os tornava mais robustos. Reforçando as contramedidas, Plumber lançou uma única granada nos slashers. Todos eles foram pegos pela explosão, ficando neutralizados. Quando Plumber disse que o surgimento estava contido, Tímido alertou para vigiar os corpos, já que em filmes slasher, não ver o corpo pode indicar que o slasher sobreviveu. Vendo as cabeças e membros espalhados, Plumber disse que ele podia parar de se preocupar com isso. 10 minutos depois, às 11h15, o próximo surgimento ocorreu. Um grupo de entidades ectoplásmicas emergiu da entrada oeste do SCP-6531. Esses eram, como Timid observou, o tipo de fantasmas pegajosos. Pediu assistência pelo rádio e questionou se os Spanglers foram verificados. Ainda aprendendo o jargão, o host Plumber perguntou ao Timid o que eram Spanglers. Esse era o apelido de grandes dispositivos de vácuo instalados em cada entrada pelos técnicos da Fundação, projetados para capturar entidades efêmeras. Ao serem ativados, em poucos minutos, não restaram fantasmas, sendo que as últimas manifestações da noite foram contidas com sucesso. A aparição seguinte foi quase meia hora depois, quando 3 entidades humanoides peludas com roupas rasgadas surgiram. Plumber se preparou para agir usando munição incendiária, mas Snagrod lhe disse que não era necessário. Timid observou que o chão diante dos lobisomens era um verdadeiro banquete de carne, repleto de restos de slashers e homens-peixe. Normalmente, a chegada de lobisomens tão tarde no Halloween significava que tudo o que as criaturas queriam fazer era comer e provavelmente cairiam no sono logo depois, até que o nascer do sol as fizesse se desmaterializar. Apesar de facilmente elimináveis e não ameaçarem, lobisomens eram interessantes de observar. Isso já era uma tradição iniciada por Baller entre apresentadores de terror. Enquanto Plumber observava o grupo de lobisomens, viu um deles jogar ossos descartados dos esqueletos para outro correr atrás.
Com os lobisomens eventualmente adormecendo e sem mais sinais de qualquer atividade anômala, as manifestações anuais no SCP-6531 chegaram ao fim. O controle enviou equipes de limpeza e contenção ao local para lidar com a bagunça, enquanto um transporte foi buscar os 3 apresentadores de terror. Timid sugeriu que os 3 tomassem um drink de vodka de abóbora na base. Apesar de feliz em participar, Plumber sentiu necessidade de fazer uma pergunta que o incomodava. Era sobre Baller, o antigo apresentador 3 da MTF-813. Plummer percebeu que os novos colegas eram apegados ao antigo membro e sempre citavam a cláusula Baller quando alguém agia imprudentemente. Embora Plummer tenha passado pelo seu primeiro Halloween no SCP-6531, ele estava preocupado que seu antecessor tivesse morrido nesse posto. Tímido e Snagrot disseram que só tinham carinho por Baller porque gostavam muito dele e ele tinha sido um bom amigo. Ele só saiu da fundação após conseguir contrato para publicar uma série de romances de terror. Aliviado por não correr risco de vida, Plummer perguntou por que a cláusula Baller tinha esse nome. Mal conseguindo segurar o riso, Timid explicou que alguns anos antes, Baller havia tentado treinar um dos lobisomens que tinham surgido do SCP-6531. Isso resultou em um encontro constrangedor entre Baller e uma criatura-lobo de quase 2 metros, flagrado pelas câmeras de segurança. Felizmente, Timid ressaltou que nem tudo envolvendo a Fundação SCP resultava em sangue e dor. Às vezes, eram mais gentis do que o esperado, permitindo que o pessoal trabalhasse e voltasse para casa em segurança, sem o risco de serem mortos por anomalias. Com isso, os 3 agentes da Fundação seguiram juntos para aproveitar o que restava do Halloween deles. Conheça o Patreon do Dr. Bob e seja pesquisador júnior hoje. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-6096 Blanket Ghost.